Boa noite, senhor presidente Eliseu, demais vereadores da casa, servidores da casa, os que nos assistem também, em especial o prefeito Arthur. Eu, na verdade, me senti meio que na obrigação de vir na noite de hoje até a Câmara aqui, em função de ser a última sessão legislativa do ano de 2021, para tratar de um assunto que tem sido muito latente e tem sido muito abordado ao longo dos últimos dias, que diz respeito aos vetos aportados pelo senhor prefeito municipal a alguns dos projetos que foram encaminhados ao Executivo, obviamente por iniciativa do Poder Legislativo. Eu fiz questão de trazer junto comigo aqui, é um material que, por óbvio, está nessa casa, porque acompanhou o prefeito, o ofício que o senhor prefeito encaminhou para cá, as manifestações que propriamente são as razões que levaram o prefeito a encaminhar os vetos aos projetos que eu vou relacionar aqui. Eu tenho ouvido muito ser falado a respeito disso, de várias formas, e algumas que, sinceramente, pessoalmente, me incomodaram, porque me pareceu que acabaram dando que uma visão um pouco distorcida, efetivamente, do que é o veto, da forma como ele é proposto, e o que ele pode e o que ele não pode fazer quando utilizado. Eu sei que eu vou chover molhado aqui quando eu me refiro aos senhores vereadores, porque os senhores têm conhecimento disso, porque é uma previsão regimental, mas como a sessão é transmitida pela rádio, como nós temos público presente conosco aqui, eu gostaria de falar um pouquinho de como funciona essa mecânica, né, de como se chega ao momento em que o prefeito precisa se manifestar sobre o projeto de lei. Nós temos, e sabemos disso, que na grande maioria as iniciativas legislativas ocorrem dentro do Poder Executivo, em que pese isso ser talvez um pouco estranho, mas a nossa regra, o nosso ordenamento é assim. Então, a maciça maioria dos projetos de lei que são discutidos nessa casa são oriundos do Poder Executivo. Quando vêm para cá, eles vêm com uma proposta de redação, que na verdade é analisada por todos os vereadores com a possibilidade de alteração. Tanto é que nós temos as previsões regimentais das emendas, né, que podem ser individuais de cada vereador, podem ser apresentadas por comissões, que na prática podem acrescentar, excluir, substituir, né, e mexer com isso naquela proposta original do Poder Executivo. E isso é uma coisa que acontece comumente, né, na Câmara, não é nada de anormal que os vereadores, quando analisam a matéria, manifestem-se no sentido de que, através das emendas, procurem aprimorar o projeto. Bem, essas emendas são votadas nessa casa e voltam, na medida da sua aprovação, voltam ao Executivo com uma redação diferente da que foi encaminhada para cá. Bem, partindo do princípio que esse projeto veio do Executivo, na grande maioria das vezes, e eu, enquanto assessor jurídico, não enfrentei nenhuma situação onde uma alteração proposta pelo Legislativo fosse matéria de veto pelo Executivo. Então, normalmente, as alterações propostas e aprovadas em âmbito do Poder Legislativo são recepcionadas pelo prefeito, que tem a função, então, nesse momento, de sancionar o projeto de lei e tornar ele lei vigente. No raciocínio inverso, quando o projeto iniciou no Poder Legislativo, ele traz uma redação que é novidade para o Poder Executivo, né, porque não partiu de lá. Então, nesse sentido, o projeto tramita nessa casa e eu já quero fazer um primeiro parênteses, muitas das vezes com uma aprovação unânime nessa casa, vai ao Poder Executivo, que daí, dentro da sequência de atos lá, recebe o encaminhamento pelo senhor prefeito para parecer da assessoria jurídica. Por quê? Porque a gente sabe que, em se tratando de leis, ela necessariamente precisa de uma análise jurídica, efetivamente porque é um projeto de iniciativa do Legislativo que, assim como os do Executivo sofrem o filtro aqui, por óbvio que os dos Legislativos sofrem o filtro do Poder Executivo. E aí, diferentemente do que a Câmara pode fazer nas emendas, nas alterações por via dessas formas, o Executivo tem a seu favor a figura do veto, né? E este veto é aquela manifestação do prefeito em concordância ou não com aquele projeto que foi para lá, aprovado e que ainda não virou lei. Bem, aprovado aqui, encaminhado ao prefeito, o prefeito faz o despacho para a assessoria jurídica.
Meu bisavô, Jack Steiner Blue, falava muito para mim, diz, olha, guri, quando tu tiver que fazer uma coisa, tu faça bem feito. E isso sempre me provocou, dentro da minha atividade no poder executivo de assessor jurídico, e aí eu peço essa despersonificação, porque, na verdade, eu sei que a minha vida pregressa e atual sempre foi envolvida em política, mas como assessor jurídico eu tenho a obrigação, por dever da minha função, em ser estritamente técnico. Eu fiz análise de todos os projetos nesse sentido e, infelizmente, não por uma questão de vontade minha ou de interesse em procurar até que ache alguma coisa, algumas incongruências eu encontrei nos projetos que foram submetidas ao prefeito para análise, que, óbvio, a palavra está com ele no sentido de recepcionar essa manifestação, acabaram vindo de volta para cá com veto. E eu peguei na sequência aqui 4 projetos de lei que acabaram sendo vetados, cronologicamente iniciando pela situação do bolão municipal, que foi um projeto de lei encaminhado, e eu fiz questão aqui, no meu parecer, e nesse sentido eu faço uma ressalva que, na verdade, essas matérias todas tiveram justificativas, e as justificativas do Poder Executivo estão na manifestação técnica da assessoria jurídica através do veto, que eu pus num parágrafo aqui que não se discute o mérito do projeto, que se reconhece importante, ou seja, a intenção de instituição do bolão municipal de forma nenhuma foi questionada nessa manifestação no sentido de achar que isso está certo ou está errado, apesar de que a gente sabe que houve algumas veiculações que de repente isso poderia significar uma oposição ao comércio local. Aqui está esse parecer e casualmente ele é o primeiro, ele acabou sendo mais extenso dos que eu proferi lá. Ele teve toda uma justificação doutrinária e também uma justificação jurisprudencial, citando exemplos de ações de inconstitucionalidade que tratavam de temas semelhantes a essa situação. Por quê? Porque da onde eu parti? Na verdade, a instituição do bolão municipal, como figura em lei, ela é de iniciativa privada do Poder Executivo. E nós sabemos, óbvio, por que disso, porque, na verdade, institui uma situação que implica em reorganização administrativa, que implica em despesas, e que, por esse sentido, é de iniciativa privativa do Poder Executivo. Mas o projeto de lei nominava, genericamente, a autorização para a instituição. Bom, partindo-se do princípio de que a lei, e a gente sabe disso também, os senhores sabem também, que nós temos leis autorizativas que, na verdade, se prestam a determinar ao prefeito, a dar a possibilidade do prefeito agir em determinadas situações, mas esta, por si só, não tem autoaplicabilidade na medida em que, quando houvesse a intenção, por óbvio que o prefeito vai ter que mandar novamente um projeto, então ela ficaria uma lei no limbo, né? sem um comando específico de instituição ou de determinação vindo como uma lei autorizativa. E isso foi o princípio do qual eu parti para motivar o meu veto, que acabou remetido para cá, sendo submetido pelos vereadores. E aí volto a dizer mais uma vez, e quero com isso esclarecer essa situação, que teve uma busca, um estudo para a motivação disso, para dizer o porquê, que, na verdade, voltando com o veto, novamente vai à apreciação dos vereadores, e nós soubemos dessa previsão da necessidade de 6 votos para derrubar esse veto. E vou colocar uma situação aqui que, nesse sentido, eu me manifesto por uma reação pessoal minha, que, na verdade, o meu veto não sofreu uma reanálise, uma discussão ou uma manifestação no sentido de efetivamente se comprovar se isso que foi dito teria algum princípio, algum fundamento ou não. Mas isso eu preciso respeitar, porque, de qualquer forma, a Câmara tem autonomia para se manifestar, e votando, entendeu, por derrubar o veto, automaticamente isso faz com que aquele projeto de lei que recebeu o veto passa a vigorar novamente com a sua redação original. Então, temos aqui um veto reprovado e um projeto de lei que acabou virando lei com a autorização para a instituição do bolão municipal no município de Paraíso do Sul. Na sequência disso, nos vem, mais uma vez por iniciativa do Poder Legislativo, um projeto de lei que, como ementa, estabelece o agendamento de consultas de oftalmologia e otorrinolaringologia em caráter preferencial para crianças em fase escolar.
Novamente eu grifei aqui que eu me manifestei dizendo, assim e sem de forma nenhuma desmerecer o objeto do projeto de lei em análise. Por que eu faço essa referência? Porque o veto, senhores e senhoras, ele precisa se manifestar sobre aspectos legais. Então o mérito do projeto eu não enfrento, não posso enfrentar, nem tenho autonomia e nem é dever da minha função enfrentar o mérito. Isso é de vocês, vereadores, que analisam, façam as suas convicções de voto e votam a favor ou contra de determinada iniciativa. Isso não está comigo, não é atribuição da assessoria jurídica. Bom, vetar. Por que vetar? Mais uma vez, pelas palavras do meu bisavô, eu me lembrei do seguinte, nós conversamos a respeito da iniciativa e da possibilidade em legislar a respeito de atendimento preferencial em órgãos públicos. Bem, a assessoria jurídica, né, de novo despersonalizando o Delano, entende que pelo artigo 24, inciso 15 da Constituição Federal, isso é uma competência privativa da União, ou seja, legislar sobre preferência em atendimento público em todas as esferas é iniciativa do presidente da República. Nesse sentido, meu veto foi fundamentado, entendendo que, em nível de município, nós não temos competência para legislar sobre atendimento preferencial. Bem, volta o veto aqui e, na verdade, em função, diferentemente dos próximos que eu vou citar, ele, por entender incompetente o município para legislar sobre isso, ele vem com veto total, pela fundamentação que está descrita no parecer que foi encaminhado para cá. Óbvio que sem a pretensão de ser absoluto. Este veto, novamente, foi apreciado por essa casa, derrubado, e a lei virou, o projeto de lei virou lei em função da derrubada do veto e mantendo a redação na intenção da proposta do projeto de lei. Novamente, segundo eu sei, salvo engano, peço desculpas se eu estou enganado, esta fundamentação não sofreu um enfrentamento a nível de entender se o assessor jurídico da prefeitura fundamentou isso ou inventou essa situação ou se ela tem alguma procedência. Bem, novamente eu entro num campo em que eu não tenho capacidade de atuar, que é o da convicção de voto e da voto dos senhores vereadores, assegurado pela lei orgânica, pelo regimento interno. A verdade é que nós temos essa lei agora vigente no município, que estabelece o atendimento das consultas. Ressalvo mais uma vez que não se desmerece o objeto do projeto. Eu apenas entendi, fundamentando pela Constituição, que trata-se de incompetência municipal para legislar sobre o tema. Na sequência, nós tivemos outro projeto de lei que institui, como emenda, institui o sítio institucional da Prefeitura de Paraíso do Sul como local oficial de publicação dos atos municipais e da outras providências. Novamente seguiu a mesma sequência, aprovado por essa casa, foi ao prefeito, o prefeito encaminhou para parecer jurídico e eu de pronto entendi, analisei e interpretei que havia uma congruência na medida em que o projeto de lei, quando na sua ementa institui um sítio, e eu tive a possibilidade, inclusive, de dizer ao próprio autor do projeto que essa modernização está caindo de maduro. Eu lembro que foi justamente o termo que eu utilizei. Mas eu não tenho como analisar isso sob esse aspecto, porque aí eu estaria entrando numa água que não é a minha, que é fazer uma análise de mérito quanto se isso é interessante ou não é interessante virar lei. Isso não me cabe. Bem, me baseei na Lei Complementar 95 de 98, que dispõe sobre a elaboração, redação e alteração e consolidação de leis. Citando o quê? Citando que a ementa do projeto de lei, ela sintetiza o assunto que vai ser discorrido nos artigos e incisos que vierem na sua sequência. E que esta ementa propunha exatamente a instituição de um sítio no site da prefeitura. O artigo 1º vem coerente com a ementa quando diz quais os documentos que precisam ser publicados, a forma eletrônica que isso seja feito, e o artigo 2º refere ao envio para a Câmara destes documentos. Bem, a mim estava ali proposta a diferença em função de ter dois assuntos dentro do mesmo projeto de lei, que eu entendi em desatendimento à Lei 95 de 98, porque, na verdade,
o primeiro assunto era novidade, instituir o sítio como referência era novidade. A questão da relação e envio dos documentos, nós já temos uma lei anterior do município que regula essa situação, e eu entendi que, nesse sentido, a intenção de alterar essa relação deveria remeter a esta lei, em que pese nós termos a referência de que o artigo 3º revoga as disposições em contrário para essa finalidade, e aí, aqui numa situação nova, este projeto, por iniciativa do vereador Mauro, sofreu uma manifestação técnica pelo colega Everton, que, na verdade, discordou da minha posição, dizendo que não haveria essa incongruência, e, por óbvio, é uma análise técnica, e a gente sabe que existem a possibilidade das interpretações diferenciadas disso, mas houve uma opinião no sentido de abordar o mesmo assunto, não pelo Executivo, no sentido de achar que, de repente, estava se formando um ranço quando o Executivo, para todo projeto de lei, só sabe vetar. Então, nesse sentido, houve essa manifestação divergente da minha, que eu mantenho, no sentido de que a matéria, a meu ver, dependeria de duas iniciativas separadas, nada contra a iniciativa, por óbvio, mas que ela dependeria de duas iniciativas separadas, porque tratava uma da referência do site como sítio oficial para divulgação dos atos, e outra que era a relação dos documentos a serem encaminhados. Bem, se nós temos isso dentro de uma lei, revogando as disposições em contrário, na referência a outra legislação, ela poderia, em complemento à lei que já existe, aprimorar o que nós já tínhamos referido. E aí, na verdade, a título de ilustração, a lei que nós temos que nos refere à documentação, na verdade, aquela lei de um bom tempo atrás, não traz no seu corpo o envio das leis, né? que é anterior ainda e é de outro dispositivo legal. Mas, mais uma vez, o que eu quero dizer é que houve uma fundamentação técnica, que houve a discordância por um entendimento diferenciado, e isso é óbvio, né, que faz parte, e a partir dali os vereadores formaram a sua convicção de voto e votaram como entenderam melhor. Mais uma vez, nessa água eu não remo, porque na verdade é uma decisão em nível de Câmara e não tem nada a ver com técnica. Seguindo, e como última referência, o próximo parecer por veto, que foi no projeto de lei que altera a Lei número 1010/2009, que institui o Código Tributário Municipal, incluindo no parágrafo 1º, no artigo 69, para conceder isenção de taxas ao MEI. Bem, mais uma vez se seguiu aquela sequência, o projeto de lei foi aprovado na Câmara, foi enviado para o prefeito pediu parecer para a assessoria jurídica, me manifestei pelo veto, o prefeito, concordando, encaminhou para a Câmara com o aporte de veto. Essa vez, este veto foi parcial, porque, na verdade, ele propõe uma regulamentação, uma regularização de uma situação que está defasada no município e que efetivamente precisaria ter o atendimento que foi dado por meio do projeto de lei. Ou seja, retirar o ônus de pagamento de taxas e outros documentos afins das MEIs no município de Paraíso do Sul. Bem, este projeto de lei trazia em seu primeiro artigo esse objetivo, e na sequência ele trouxe originalmente uma referência a uma remissão, a uma retroatividade para a isenção, para a remissão e isenção daqueles que já haviam pago ou não haviam pago, retroagindo a lei a 2016. Salvo engano, me parece que houve uma manifestação jurídica no sentido de que isso não seria muito apropriado tratar isso como retroatividade. Então, houve uma alteração de comissão, desdobrando isso em dois parágrafos, nos quais um se referia à remissão e a outra ao perdão. Se eu não estou usando tecnicamente, me desculpe, mas uma era para não pagar e a outra era para devolver o que já pagou. Bem, nesse sentido, o meu veto, por quê? Porque nós tínhamos uma lei municipal que autorizava esta cobrança, não havendo, assim, por exemplo, um vácuo, né, de tipo irregularidade ou ilegalidade,
que na verdade estaria sendo corrigido a partir do projeto de lei. Mas voltar atrás em decorrência da existência de uma lei municipal que autorizava me pareceu impossível de ser feito, e nessa linha eu me manifestei, porque na verdade a alteração fazia novamente uma referência a uma autorização, que fica para o Poder Executivo sem, vamos dizer assim, o entendimento na medida em que tu autoriza, mas essa autorização é para de ofício devolver, ou ela seria devolvida na medida da provocação dos microempreendedores individuais. Então, nesse sentido, foi feito mais uma vez a manifestação técnica aqui com fundamentação. Eu busquei legislação, eu tenho referência a leis federais, tenho uma jurisprudência aqui que eu citei também, e assim fui discorrendo para chegar onde eu quero chegar agora. São 4 pareceres a 4 projetos de lei que foram encaminhados a essa casa como aporte de veto aos projetos. E como eu já disse, todos eles têm uma fundamentação jurídica aqui, afastando uma questão que vem sendo veiculada e de forma assim, insistente, repetitiva, de que isso parece com que o Poder Executivo tenha alguma espécie de ranço ou contrariedade, ou faça isso com a simples intenção de não aceitar o que o Poder Legislativo está mandando como iniciativas de projeto de lei. Eu fui vereador nessa casa por 3 meses em substituição, na época, ao vereador Osmar Busque, por uma licença médica, e tive a felicidade de apresentar uma, sugerida pelo meu pai, 2 projetos de lei que acabaram sendo aprovados, uma que é, sem jamais imaginar que hoje eu seria assessor jurídico do Dr. Arthur Ludwig, nominando do seu pai a rua que faz frente com a fábrica lá. Então, esse é um projeto de lei, uma lei que eu carrego no meu histórico, vamos dizer assim, e o outro era dando o título de filantropia ao Rotary Clube de Paraíso do Sul. É outro projeto de lei que eu apresentei que virou lei. Então, eu sei o quanto isso é importante, o quanto isso talvez seja significativo na trajetória política dos vereadores ter uma lei vigente no município de sua autoria. Mas isso não faz com que eu tenha que passar, de repente, por cima algumas situações, e por isso que eu digo, as minhas manifestações de lá para cá estavam completamente livres para serem enfrentadas aqui, no sentido de uma eventual oposição, ou dizer, não, o assessor jurídico tirou isso, não sei de onde que ele tirou, não tem fundamento nenhum. Tudo bem, faz parte do jogo. Mas vem sendo dito que isso talvez tenha um cunho político. Eu quero dizer que, de forma nenhuma, e nós estamos entre amigos aqui, eu me sinto à vontade em falar nessa casa, já trabalhei vários anos aqui, não tem possibilidade da assessoria jurídica ser nenhuma de ser política. Nenhuma. Eu não tenho como, porque se eu fosse político eu ia me manifestar ao mérito, ia dizer, não, não é bem assim essa questão do bolão, isso não vai afetar os comércios, então vamos vetar isso aí. Não, a fundamentação está aqui em lei. Assim como para os demais. O sítio, perfeito, a atualização, modernizar isso, caindo de maduro. Tem uma fundamentação aqui do porquê não. Então, eu gostaria de, assim, nós estamos encerrando um ano, o primeiro ano dessa gestão, acho que nesse andar da carroça muitas coisas acontecem, a gente eventualmente faz parte do jogo de divergências, mas não digam que isso é político. Eu faço esse pedido aqui, em nome da administração, acho que posso falar em nome do prefeito Arthur, mas especialmente em meu nome. Não digam que vetos que vêm vindo do Executivo são manifestações políticas, como quem quer pôr uma dificuldade entre a relação dos 2 poderes, porque, poxa, todo projeto que vai para a prefeitura é vetado, né? E isso muitas vezes talvez seja mal entendido pela comunidade, no sentido de que, pô, mas 4 projetos consecutivos receberam veto. Isso aí é alguma coisa, né? Alguma coisa intencional. Eu peço que reavaliem essa concepção, esse entendimento a respeito disso, porque não é absolutamente nada disso. Os pareceres estão aqui nessa casa, eles têm fundamentação jurídica, eu fiz questão, até para prevenir qualquer mal-entendido, a dizer que o mérito do projeto é positivo, que não se fala contra isso, mas existe uma fundamentação legal de discordância. Então, às vezes acontece mesmo que um projeto de lei tenha sido aprovado por unanimidade
pelos vereadores aqui, não quer dizer que não possa haver a mudança do voto na medida em que, quando ele vem vetado, ele vem com uma outra possibilidade de interpretação, ele vem com mais elementos para serem discutidos e interpretados. Mas, ainda assim, isso, mais uma vez, não é a minha água, porque isso é questão da própria Câmara, da estrutura da Câmara. O que eu quero dizer é como assessor jurídico. Assessor jurídico, mais uma vez eu digo, não é o Delano que está falando aqui, em respeito a todos assessores, competentes assessores que já passaram na assessoria jurídica da Prefeitura Municipal, não entendam assim. Tá? É o pedido que eu faço, porque, na verdade, muitas vezes os meios de comunicação são poderosos. Nós temos, através de um meio de comunicação, a facilidade de, em instantes, atingir um grande número de pessoas, talvez com uma informação que possa, lá no final, ser mal entendida. De minha parte, e eu não tenho procuração do prefeito, nem dos demais secretários, mas de minha parte, eu quero dizer que jamais, em nenhum dos vetos que foram propostos, houve sequer uma vírgula de intenção de que isso fosse uma manifestação política. Em que pese, a gente sabe, e aqueles que se aprofundarem um pouquinho mais em relação a veto, vão achar uma distinção entre técnico e político, quando o técnico seria a manifestação com dispositivos de lei, e o político quando seria um entendimento que vai contra o interesse público. Nem isso foi citado. Nenhuma vez foi dito que era contra o interesse público, em nenhum dos pareceres que foram emitidos do Poder Executivo. Todos eles se enquadrariam, no meu entendimento, na definição de veto técnico. Por quê? Porque todos trazem uma fundamentação jurídica que eu teria tido o maior prazer de ver enfrentada nessa casa, com divergências, assim como o colega Everton divergiu em relação ao projeto, e que isso... então eu não tomei conhecimento, eu peço desculpas por isso, mas não vi, vamos dizer assim, uma manifestação de que a opinião jurídica do Executivo estava equivocada ou não estava fundamentada. E isso foi propagado, tanto é que eu próprio ouvi isso, e o que mais me traz aqui é justamente isso, que não seja entendido assim, que não tenha uma vírgula, não tenha uma intenção sequer de parecer um ato político, porque, de qualquer forma, repito e encerro, estamos entre amigos, e não tenho eu a intenção de divergir nesse sentido, ou procurar alguma situação que não seja relativa àquilo que a assessoria jurídica efetivamente cobra de mim, que é me manifestar sempre dentro do entendimento de um dos princípios constitucionais que regem a administração pública, que é o da legalidade. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado pelo espaço, eu precisava vir falar aqui porque, na verdade, me senti um pouco incomodado com o caminho que as coisas tomaram e com o risco disso ser mal entendido pela nossa população e parecer que o Executivo estivesse se manifestando numa linha que definitivamente não é. Desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né? A Câmara entra em recesso. Evidentemente, também talvez haja algumas convocações extraordinárias, mas, de qualquer forma, a todos, né, meu muito obrigado pela atenção, e seria essa a razão da minha manifestação. Boa noite.